Oi, turminha do sexto ano, estou de volta e hoje nós vamos falar sobre as pirâmides do Egito. Eu sou fascinada pela história das pirâmides do Egito. Então, vocês estão vendo ela aí, né? Imponente, lindas, maravilhosas. Então, essas pirâmides, gente, foram construídas pelos grandes faraós, né? Como a gente já falou na aula passada, e elas serviam de túmulos para os faraós e suas famílias. Também representavam poder. Quanto maior a pirâmide fosse, mais representava, né, todo o poderio e riqueza do faraó, né? Todo o seu apogeu na época do grande império egípcio. Bom, junto das pirâmides do Egito, tem também a esfinge. Não é? A esfinge, gente, para os antigos egípcios, significava uma proteção para as pirâmides e templos. Até tem uma pergunta que sempre fazem: quem tirou o nariz da pirâmide, né? Quem arrancou? Na verdade, da pirâmide da esfinge. Na verdade, ninguém, né, tirou o nariz da esfinge. Como o nariz era uma parte que ficava assim saliente, né? Sobressalente, então sofreu erosão e acabou sendo desgastada pelo tempo. Mas a esfinge, né, tá aí, ela não é tão grande quanto as pirâmides, as principais pirâmides, porque existem muitas pirâmides no Egito Antigo. Essas três que nós vamos falar hoje são as principais, mas a esfinge estava lá como se fosse para proteger, né, as pirâmides e os templos dedicados aos mortos e aos deuses no Egito. A escultura, a grande esfinge de Gizé, né, ela estava no deserto de Gizé, situada no planalto de Gizé, margem oeste do rio Nilo, corpo de leão e cabeça humana. A cabeça do faraó Quéops, ou de seu irmão, ou o faraó de Gedref. Lavrava uma única pedra, calcário, 57 metros de comprimento e 6 metros de largura para 20 de altura. Olha para o leste e tem um pequeno templo situado entre suas patas. Então, essa aí é a descrição dessa grande construção, né, da esfinge de Gizé, que até hoje suas ruínas ainda estão lá no Egito. As principais pirâmides, como eu já falei, foram a de Quéops, Quéfren e Miquerinos. Além das pirâmides que foram enterradas pela areia, ainda existem centenas desses monumentos por todo o território egípcio. Muitas delas foram construídas, né? Umas maiores, outras menores, dependendo da situação econômica de quem mandou construir. Geralmente as que sepultaram os faraós eram bem maiores. E tinha alguns nobres, né, que faziam algumas bem menores. Umas foram soterradas pela areia, né, e outras nem tanto. As outras ficaram submersas e essas daí que eram imponentes, muito grandes, impossível de ser coberta pelas areias do deserto. Como é uma pirâmide por dentro, né? A gente sempre tem essa curiosidade de ver uma pirâmide por dentro. Então aí, né, está como mais ou menos uma pirâmide por dentro, né? Ali, ó, tem um compartimento, tá vendo ali como se fosse um lugar onde ficava, por exemplo, as pessoas que tomavam conta da pirâmide. A câmara do rei, onde o rei seria sepultado. A câmara da rainha, aqui, a do rei aqui, a da rainha aqui, olha, nesse orifício. Claro que não entrava, tinha outras entradas por outros lugares, porque não dá para mostrar tudo de frente. Aqui um vestíbulo, onde as pessoas se vestiam para fazer, vamos dizer assim, o velório, né, os cultos aos mortos. Aqui a entrada, né, eles entravam por aqui, aí subiam por aqui, depois pegavam a escadaria. E aqui uma câmara subterrânea, né, porque ficava assim abaixo do solo e onde geralmente era guardado os tesouros do faraó. Aqui um poço,
né, um poçozinho aqui, de onde eles precisavam talvez tirar água, né, para, vamos dizer assim, para ser utilizada na higienização das pirâmides. Então, aí mais ou menos, né, matando a curiosidadezinha de vocês, como deveria ser uma pirâmide por dentro. Aqui, ó, mais explícito, mais detalhado, a câmara funerária aqui uma galeria, né, de ventilação, e aqui uma grande galeria, aqui a entrada, eles vinham por aqui, né, depois câmara funerária abandonadas, aqui as iosas, corredor ascendente e um templo funerário aqui, né, onde talvez fosse enterrado assim as famílias, né? Geralmente o faraó era enterrado num lugar mais alto. Então, aí, né, como eu já disse, mais uma explicação de como seria uma pirâmide por dentro. Nem todas eram iguais, né? Havia uma certa diversidade de divisão dentro das pirâmides naquela época. Nem todas eram iguais, aí é só para vocês terem uma ideia de como era uma pirâmide por dentro. As pirâmides de Gizé, construídas no deserto de Gizé para guardar os restos mortais do faraó Quéops, Quefre e Miquerinos, do Antigo Império. Nas suas imensas paredes não existe nenhuma espécie de argamassa para unir os blocos de pedra. Então, de acordo com os historiadores e os pesquisadores e arqueólogos que estiveram nessa pirâmide, eles constataram que entre um bloco de pedra e outro não existe argamassa para ligar esses blocos. Por incrível que pareça, não tem filtração e também não passa nenhum fio de cabelo, nem uma folhinha de papel. Incrível com que precisão eles faziam esses blocos e com precisão também eles montavam uns sobre os outros numa época que não tinha nenhum guindaste, né, nenhuma tecnologia mais aprimorada para isso. Então tudo era feito pela mão mesmo do escravo. Tem até algumas, vamos dizer assim, algumas pessoas, né, que acreditam que essas pirâmides, por serem tão perfeitas, podem ter sido obra de extraterrestre. Mas nada disso é confirmado, né? A gente acredita mesmo que foi feito pela mão de obra escrava na época do Antigo Egito, quando eles tinham muitas pessoas, né? Eles tinham muitos escravos para trabalhar nessas pirâmides. A pirâmide de Quéops é o monumento mais pesado que já foi construído pelo homem. Possui aproximadamente 2,3 milhões de blocos de rocha, cada um pesando em torno de 2,5 toneladas. Tem 146 metros de altura. Gente, isso não é nem um edifício, é mais um monumento, realmente um grande monumento histórico, né, que merece a nossa admiração. Perfeito, feito na antiguidade, se compararmos com as construções de hoje, né, isso aí foi feito para durar para sempre. As construções de hoje não duram tanto tempo assim e começam a apresentar problemas logo cedo, apesar de tanta tecnologia. A pirâmide de Quefre mede 143 metros de altura. A luz do sol do meio-dia ainda a faz brilhar de forma deslumbrante. A pirâmide tem 2 entradas e ambas têm cerca de 12 metros. E a pirâmide de Miquerinos. O fundador, a terceira pirâmide, é o rei Miquerinos, que subiu ao trono depois da morte de Quefre. Governou o país por cerca de 21 anos. É a menor pirâmide entre as 3 principais do deserto de Gizé. Em tamanho, pois tem ela 66,5 metros de altura e cada lado de sua base quadradamente 108 metros de comprimento. Então, é uma das menores, mas não é assim, né? Uma coisa pequena, né? Não é um monumento pequeno. Pelo tamanho das pessoas ali na foto,
você vê a grandiosidade, né, desse monumento histórico. Tanto é que as pirâmides são consideradas uma das 8ª maravilhas do mundo antigo. Bom, gente, eu vou passar um slidezinho para vocês. Na verdade, não é um slide, é um videozinho, que é um documentário sobre as pirâmides. Eu espero que vocês apreciem e depois, na aula online, vocês vão dizer o que acharam, né, dessas obras monumentais. Assistam e depois a gente vai comentar na nossa aula online. Pirâmides são estruturas que existem no mundo todo, da China à América do Sul, sendo as mais famosas no Cairo, Egito. O fato intrigante é que mesmo civilizações aparentemente sem comunicação entre elas, construíram as mesmas formas geométricas. Por serem as mais antigas, e as maiores, as pirâmides de Gizé intrigam pelas curiosidades que espantosamente existem e que mesmo hoje, passados mais de 40 séculos, ainda não foram desvendadas, dando margens a muitas teorias. No Egito, o profeta Imhotep, considerado um dos maiores gênios que já existiu, projetou a primeira pirâmide, a de Saqqara. Das 7 maravilhas do mundo antigo, as pirâmides são as únicas sobreviventes. Foram construídas por volta de 2690 a.C., a 10 quilômetros do Cairo, capital do Egito. As 3 mais célebres pirâmides de Gizé, Quéops, Quefren e Miquerinos, ocupam uma área de 129 mil metros quadrados. A pirâmide de Quéops manteve-se como a mais alta estrutura feita pelo homem, até a construção da Torre Eiffel em 1900. 4.500 anos depois da construção da pirâmide. 2 milhões de blocos, entre 2 a 20 toneladas cada um, foram esculpidas com tal perfeição que a sobreposição delas não se consegue passar nenhuma folha de papel. Teria que cortar, transportar e colocar no lugar exato, cada bloco em apenas 9 segundos, se fôssemos admitir o prazo de 22 anos, o qual se convencionou. Se pegarmos as medidas, multiplicando a largura por 2, e dividirmos pela altura, 146,6, obtemos o seguinte número conhecido como π. As faces da pirâmide estão alinhadas aos pontos cardeais, com um erro de apenas 3 minutos, sendo que a bússola só seria inventada milênios depois. As pirâmides estão no centro de massa do planeta, na mais longa linha de latitude e na mais longa linha de longitude. O meridiano que passa exatamente pelo centro da pirâmide, divide o mundo em 2 partes iguais, o meridiano terrestre no 31º grau, a leste de Greenwich, e o paralelo no 30º grau ao norte do Equador, e por assim dizer, no umbigo do mundo. As 3 pirâmides são alinhadas, e são praticamente um espelho do cinturão de Órion, também conhecida por 3 Marias. Dentro da pirâmide as câmaras possuem paredes planas. A precisão é milimétrica. Perto de 1/10 da espessura de um fio de cabelo. O material usado é o granito, um dos mais duros do nosso planeta. A pirâmide de Gizé tem exatamente o mesmo perímetro da pirâmide do Sol, em Teotihuacan, cidade asteca. E lembre-se, tudo isso foi feito sem o auxílio de rodas, equipamentos sofisticados nem máquinas. Ou seja, muita força bruta, e pouco apoio tecnológico. Será? Será todas essas curiosidades, meras coincidências? Que ao construir, não tinham esse propósito de serem tão exatos? Com conhecimento e noção de outros continentes. Avalie o vídeo, e obrigado por assistir. Então, assistiram? Espero que tenham gostado. Vocês viram aí as curiosidades, né,
sobre as pirâmides. O documentário é pequenininho, né? Porque a nossa aula também é meio que reduzida, mas eu espero que vocês tenham gostado, né? Estou fazendo o melhor por vocês. A saudade é grande, enorme, né? Amo estar com vocês, mas por enquanto a gente vai estudando por aqui. Espero que vocês estejam todos bem de saúde. Um grande beijo para cada um de vocês e até a próxima.